Olá, filhotes, boa tarde, ou melhor, bom dia, que vocês devem estar assistindo de manhã, mas eu estou gravando à tarde. Na aula de hoje a gente vai corrigir aquela atividade, aquele formulário que eu mandei para vocês no grupo, tá? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado na primeira semana de aula, então vocês já assistiram o primeiro vídeo que eu fiz e já fizeram a primeira atividade. Então essa é a correção da atividade. Tá bom? Nós vamos analisar aqui algumas coisas. Essa atividade, ela é referente à matéria do ano passado. Então, é mais uma atividade para ver o que vocês ainda se lembram, o que vocês não aprenderam, tá? Para a gente tentar melhorar e fazer umas revisões. Aqui eu pedi para vocês colocarem o nome de vocês, tá? Para eu saber quem respondeu o quê. E aqui na primeira perguntinha eu tenho o seguinte: quais os 3 grandes períodos da história do Brasil? Aqui você vai colocar aquela resposta que eu sempre coloco para vocês na linha do tempo. Lembra quando a tia pega o piloto, faz do quadro a linha do tempo da história do Brasil, aí eu coloco assim: de 1530 até 1822 é colônia, de 1822 a 1889 é império, de 1889 até hoje é república. Então você ia colocar colônia, império e república. Isso daqui nós vimos logo nas primeiras aulas e eu sempre estava relembrando com vocês essa linha do tempo, porque é uma coisa que vocês vão levar para a vida inteira de vocês, seja lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, na faculdade. Vocês precisam ter essa noção de que a história do Brasil ela tem 3 períodos: colônia, império e república, tá bom? Então essa é a resposta da primeira. A segunda pergunta é a seguinte: o período colonial da história do Brasil começa em que ano? Isso aí era uma pegadinha para quem se lembrava do que eu expliquei também no início do ano passado. No início do ano passado eu expliquei para vocês que o período colonial do Brasil ele não começa com a chegada dos portugueses aqui. Ele vai começar a partir do momento que os portugueses vierem morar e produzir a cana-de-açúcar aqui. Por quê? Porque a gente só diz que um lugar foi colonizado quando os colonizadores vêm de fato se fixar no local. Então, no caso do Brasil, durante 30 anos, os portugueses eles só ficaram extraindo para o Brasil. Em nenhum momento eles moraram, eles fixaram moradia aqui. Isso só aconteceu a partir de 1530. Então, o período colonial, ele começa no ano de 1530 e não no ano de 1500. Nossa terceira pergunta: o período imperial inicia com qual grande acontecimento? O período imperial, ele é aquele período do primeiro reinado, do segundo reinado. Então, ele vai começar no momento em que o Dom Pedro I declara a independência do Brasil, tá bom? Essa é a resposta correta bem aqui, ó. Na outra pergunta, que já era de marcar, nós tínhamos aqui: o período do Brasil, República, inicia com a proclamação da República. Aqui eu já dei para vocês uma parte da resposta, eu já falei para vocês que o período republicano inicia com a proclamação da República. Aí eu pergunto assim: os períodos abaixo fazem parte desse período com exceção do... Então, dentro do Brasil República, teve o governo do Getúlio Vargas? Teve. Teve a República do Café com Leite? Teve. Teve o período democrático? Teve. Teve a ditadura militar? Teve. Teve a mineração? Não teve. A mineração é do período colonial, tá? Ah, tia, então quer dizer que não existia mineração durante o Brasil República. Não existe mineração hoje, tia? Existe, hoje existe mineração. Só que o período da mineração, o período que foi descoberto o ouro no Brasil, foi no período colonial e não no período republicano, tá bom? Na outra pergunta, nós temos assim: quantas vezes Getúlio Vargas foi presidente? Muita gente colocou 3, tá? Porém, está errado. Getúlio Vargas foi presidente por 2 vezes no Brasil. Ele foi presidente de 1930 a 1945. Ele ficou 15 anos no poder e depois ele foi presidente lá nos anos 50. Então, foi 2 vezes. Outra pergunta: qual presidente do período democrático, que é de 45 a 64, ficou apenas alguns meses no poder? Essa é fácil, eu lembro que nós conversamos muito no final do ano passado. Eu falei para vocês que o Jânio Quadros, ele ficou pouquíssimo tempo no poder. Ele entrou no início do ano, em agosto, ele já estava pedindo sua saída do cargo.
Aqui abaixo temos uma pergunta sobre JK, que nós também conversamos bastante sobre esse presidente, porque ele fez grandes obras durante seu governo, lembra? Eu perguntei assim, qual cidade JK construiu durante seu governo? E a maioria acertou que foi Brasília. Na outra, quanto tempo durou o primeiro governo de Getúlio Vargas? Já falei com vocês aqui nessa aula. Durou 15 anos, de 1930 a 1945. Na próxima, durante o período democrático, tivemos 5 presidentes. Gaspar Dutra, que é o Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Muita gente colocou o nome do João Goulart escrito errado, mas eu considerei porque quis escrever certo, né? Ele é com T mudo, tá? João Goulart, com T no final. Que o João Goulart é até aquele presidente que sofreu o golpe militar, tá? A ditadura militar começou depois de seu governo. A outra é que eu já misturei um pouco, né? Já voltei para a República do Café com Leite. Eu perguntei assim, quais estados tinham um poder durante a República do Café com Leite? E a resposta certa era São Paulo e Minas Gerais. Muita gente confunde com São Paulo e Rio de Janeiro, mas é São Paulo e Minas Gerais, tá? E a última, tivemos a ditadura militar de 1964, mas também tivemos uma ditadura durante o governo de Getúlio Vargas. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Durante o governo do Getúlio Vargas, nós tivemos sim um período de ditadura, tá bom? Então, meninos, isso é uma revisão rapidinha sobre todos os assuntos que nós vimos no ano passado. Lembrando que no ano passado nós vimos história do Brasil, tá? Tudo isso aqui é sobre história do Brasil, sobre acontecimentos importantes da nossa história. Mas esse ano nós vamos falar sobre história mundial, tá? Vocês vão ver isso nas próximas aulas. Bom, por hoje é só. Quero que vocês fiquem com essa correção. Anotem pontos importantes, anotem elementos importantes que vocês acharam sobre essa aula. E até a próxima.